Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és. Tu és bom, bom. Tu és bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas veias, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Essa certeza alegra o nosso coração. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais, Senhor. Não me deixarás jamais. Tu és bom. Bom dia, meus queridos. Alegria nós estarmos aqui reunidos nesta manhã para podermos juntos adorar o nosso Deus e colocar diante dele tudo que está nos nossos corações. Nós temos motivos de sobra para adorar e agradecer o nosso Senhor. O fato que Jesus veio, se encarnou, se tornou um homem, veio até este mundo, viveu uma vida perfeita e no final de sua vida, ele voluntariamente subiu para a cruz para morrer em nosso lugar. Isto é motivo para adorá-lo nesta manhã. Mas ele não está morto, ele ressuscitou no terceiro dia, se tornando então aquele que pagou o preço do nosso pecado. Motivo de sobra para agradecê-lo. O seu sacrifício fez com que nós pudéssemos, ao aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador, sermos libertos da escravidão do pecado. Meu querido, minha querida, não existe motivo maior do que este para agradecer e louvar o nome do Senhor. O profeta Isaías, centenas de anos antes da vinda do Messias, o Salvador do universo, Jesus Cristo, já profetizou falando sobre quem seria Jesus. Acompanha comigo no capítulo 53
do seu livro Isaías, enquanto eu faço a leitura de alguns versículos. Quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ah, meu querido e minha querida, nessa manhã nós vamos celebrar o sacrifício de Jesus Cristo, que tomou sobre si a nossa punição, a morte, para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Curva a sua cabeça comigo e oremos. Pai querido, nesta manhã, nós queremos agradecer a vida de Jesus Cristo, aquele que veio e morreu por nós, pagando assim o preço do pecado que nos separava de ti. Tomou sobre si o castigo e as dores que pagou por nós aquilo que nos separava de ti, o preço do nosso pecado. Queremos então, Pai, nesta manhã, dizer que nós reconhecemos que nós temos pecado. Nós temos falhado, nós temos feito e pensado e ainda temos permitido veredas no nosso caminho que desagradam a Ti. E nós, Pai, como igreja e como indivíduos, queremos nesta manhã confessar o nosso pecado perante Ti, sabendo que o preço do nosso pecado já foi pago. E por isso, nós exultemos em Jesus Cristo, estamos prontos para adorá-lo e bendizer o Teu santo nome. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nas nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao poder e ao leão, todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobraram.
dobrarão ao Cordeiro e ao Leão. Todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? 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 Nosso Deus é o leão, leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao Leão, todo joelho dobrará. Foi Jesus que abriu o caminho do céu, nenhum outro vou achar. Nunca irei entrar na mansão de luz se não for através da cruz. Para o céu com Jesus irei, para o céu com Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza até, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais eles vou seguir. Com Jesus eu vou, levo a minha cruz no caminho que ao céu conduz. Para o céu com Jesus irei, para o céu com Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza até, para o céu pela cruz irei. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. O pastor Jorge e a Virgínia Carvalho são os nossos missionários na Romênia. Eles trabalham ali junto com a missão CEPAL, no preparo, no treinamento da igreja, dos pastores, dos obreiros e outras oportunidades conforme Deus vai abrindo as portas para eles poderem evangelizar. Eles têm um testemunho que eles querem compartilhar conosco. Preste atenção os motivos pelos quais eles estão gratos a Deus.
por terem aberto portas de oportunidade para poder serem usados como instrumentos nas mãos de Deus para impactar vidas ali na Romênia. Queridos irmãos, queremos saudá-los na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, aquele de quem somos e a quem servimos. É uma alegria muito grande para nós, como vossa família missionária aqui na Romênia, gravar esse pequeno vídeo para transmitir um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas aqui. Antes de mais nada, nós queremos dar uma palavra de gratidão a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm sido bênção na nossa vida. Nesse momento de tantas instabilidades, de tantas mudanças, vocês têm se mantido fiéis, e isso tem feito uma grande diferença para nós aqui no campo missionário. Hoje nós queremos compartilhar com vocês 2 testemunhos que aconteceram bem recentemente, no mês passado, e nós gostaríamos de transmitir para que vocês se alegrem também com aquilo que Deus tem feito aqui através de vocês, porque nós somos uma equipe. Tudo que acontece aqui no campo é também fruto do vosso trabalho. Não é isso, Virginia? É muito interessante ver o agir de Deus a cada dia, a cada experiência. E foi muito interessante que nesses meses nós estamos numa nova igreja e nos adaptando em toda essa questão de pandemia e tal. E nós estávamos orando para saber como nos envolver nessa nova comunidade. E foi muito interessante porque essa igreja ela trabalha com o desafio jovem. E o desafio jovem para as mulheres se chama House of Joy, ou seja, Casa da Alegria. E quando eu vi e me deparei com isso, eu lembrei de uma palavra que o Senhor tinha me dado, né, através de uma intercessora, que me falou, que me via trabalhando com mulheres, através da arte, e essa casa onde essas mulheres estavam se chamaria Casa da Alegria. E foi muito interessante ver todo o processo, como o Senhor me conduziu até essa casa. Porque desde a primeira vez que as meninas da casa me viram, começaram a orar por mim, para que eu fosse trabalhar com elas. E ali foi um processo do Senhor muito bonito. E eu estive lá, estive com as meninas, conheci a casa. E realmente, meus irmãos, é a mão do Senhor ali naquele lugar, trazendo e transbordando alegria. Num lugar onde vidas são resgatadas, num lugar onde vidas são transformadas. A alegria do Senhor realmente perdura naquele lugar. E eu me sinto assim muito alegre realmente de ver a palavra do Senhor sendo cumprida, não é? Sendo realmente viva na minha vida. E louvo ao Senhor por isso. Amém, amém. E como vocês sabem, como missionários da CEPAL, nós trabalhamos muito na área de mobilização missionária, na área de treinamentos. Então, o testemunho que eu quero contar tem a ver com um curso que eu fui convidado a dar numa escola bíblica na região das montanhas, aqui da Romênia. E, juntamente com meu amigo, nós fomos convidados para falar sobre discipulado contagiante. Mas, ao nos preparar para ir para esse grupo, para essa escola, ensinar essa semana, Deus colocou no nosso coração que deveríamos chegar lá com uma folha em branco, conhecer os jovens e depois, então, Ele nos diria o que deveríamos ensinar. E foi muito lindo porque nós chegamos lá, no domingo à noite, nos conhecemos e dissemos para eles, a partir de amanhã, que é quando começa o curso, nós queremos começar na primeira sessão falando sobre algo na nossa vida que nos fez ser quem somos. Então, eu e o Dave, meu amigo, meu parceiro, iniciamos falando sobre coisas bem profundas do nosso coração, com muita vulnerabilidade, e aqueles jovens se abriram de uma maneira incrível. Muitas lágrimas, muitos abraços, muita cura. E Deus então foi preenchendo a nossa folha em branco e nós falamos sobre batalha espiritual, identidade em Cristo, vida de oração, discipulado. Foi um tempo muito especial de Deus. Esses jovens são de 6 nações diferentes que vieram aqui se preparar para serem missionários. Então nós louvamos a Deus porque vamos poder impactar tantos países através daquilo que Deus tem ensinado para a gente. Então, eu queria louvar a Deus por isso, por essa experiência, pela experiência da Virginia. Eu também tenho servido no Desafio Jovem dos Meninos. Nos últimos meses, eu consegui levar 2 rapazes
a estar no Desafio Jovem é uma outra história, não tenho tempo aqui para falar, mas Deus tem feito maravilhas. E eu queria que vocês estivessem orando, porque agora no mês de maio nós temos um curso de mobilização missionária com líderes de Portugal. Semana que vem temos um curso de mobilização missionária com líderes da Ucrânia. E no último final de semana do mês, nós estaremos viajando para a cidade de Brasov, na região da Transilvânia, para ministrar ali um curso de discipulado como estilo de vida. Então, por favor, orem por nós, orem pelo nosso trabalho de restauração no Desafio Jovem feminino e masculino e também por essas oportunidades de treinamento aqui na Romênia e na Europa. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela vossa parceria, pelo vosso amor. Amamos muito vocês. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Como é bom nós vermos como Deus está usando a vida desse querido casal. Ali na casa, junto às mulheres que estão em recuperação, o House of Joy, a casa de alegria, como Deus já tinha preparado a Virgínia para este ministério, já de antemão, comunicando onde ela estaria trabalhando, o Jorge também, da mesma forma, sendo dirigido por Deus para compartilhar da sua experiência com Deus, para ajudar a falar sobre o discipulado contagiante naquele espaço, naquele retiro, junto com aqueles líderes. Como Deus age de maneiras sobrenaturais. E é sempre um privilégio nosso poder contribuir junto com esses irmãos, nos nossos dízimos e das nossas ofertas, bem como também as nossas orações. Nós temos, nesse instante, o privilégio de devolver ao Senhor uma porção daquilo que Ele tem nos dado como bênção nas nossas vidas, como bênçãos materiais. Em Malaquias 3:10, nós somos encorajados a trazermos todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento nas nossas próprias casas. Como é que funciona isso? Diz: ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Deus devolve aos nossos celeiros muito mais daquilo que nós retiramos para entregar no serviço dele. Tenho certeza que isso tem sido a sua experiência, pois tem sido a minha experiência. Vamos então com alegria, com generosidade, devolver ao Senhor e ver como que Ele vai estar suprindo todas as nossas necessidades, muito mais, além daquilo que nós conseguimos ofertar de volta a Ele. Oremos agradecendo ao Senhor. Pai, nós somos gratos, Pai, porque nós temos visto a sua mão agir no nosso meio, nas nossas vidas. Obrigado pelo privilégio que nós temos de ofertar a Ti e ver como que a Tua mão supre em abundância todas as nossas necessidades. Continua, Senhor, a usar então essas ofertas para suprir as necessidades dos nossos queridos missionários, bem como também todos os setores do trabalho desta igreja. Lembramos em particular da vida e do trabalho do pastor Jorge, da irmã Virgínia Carvalho ali na Romênia. Nos alegramos com estes testemunhos de como o Senhor tem usado as suas vidas e direcionado de uma maneira sobrenatural para usar as suas vidas para impactar com o Evangelho de Jesus Cristo a vida de muitas outras pessoas.
continua a atuar junto ao trabalho, ao Desafio Jovem, tanto na ala masculina como também na ala feminina. Usa também de todo o trabalho do pastor Jorge no preparo de novos líderes, de novos missionários, de pastores, e usando da sua experiência contigo para enriquecer todo aquele momento de treinamento. Colocamos então nas tuas mãos este casal, gratos em nome de Jesus. Amém. Mulheres que frequentam a Igreja Batista do Cambuí, você que é membro, você que só nos assiste pela internet, nós temos vários grupos de oração e queremos convidar você a participar conosco. São momentos de compartilhamento, onde dividimos problemas, oramos umas pelas outras, contamos as bênçãos e cuidamos também umas das outras. São momentos de dividir e compartilhar um pouquinho da nossa vida, de como tem sido neste momento em que ficamos mais tempo em casa do que compartilhando ao vivo na igreja. Então, nós queremos convidar você a estar conosco. Durante a semana, nós temos vários grupos em diversos horários. Contamos com você. A pandemia nos tirou o contato físico, mas nos deu de presente esses grupos. Nós temos grupos de várias faixas etárias, então você com certeza vai se encaixar em algum dos nossos grupos. Os grupos eles são realizados de segunda a sexta-feira nos mais diversos horários, então você também não precisa se preocupar. Se você não puder em um horário, tem outros horários e tem sido muito bom. Tem sido muito bom estar participando com as mulheres, com as amigas que já se tornaram nossas amigas, tem aquecido o nosso coração. Venha participar conosco. Você pode entrar em contato através desse número que está aparecendo aí para você. Você pode entrar em contato, deixar seu nome, deixar o seu telefone, que a gente vai retornar o seu contato e a gente te espera aqui para fazer parte conosco dos grupos. Os irmãos vão lembrar que, há pouco tempo atrás, nós anunciamos aqui que nós enviamos uma oferta de R$1.000 para Alexandre e Kelly, os nossos missionários ali no sertão baiano, para a compra de cestas básicas, 10, para distribuir entre algumas famílias escolhidas a dedo ali nas comunidades onde eles trabalham. E nesta manhã, nesse momento de good news, ou seja, boas notícias, eles vêm testemunhar aquilo que aconteceu ao distribuir essas cestas. Vamos assistir e vamos juntos agradecer e glorificar a Deus. A paz do Senhor, amada igreja! Nós estamos aqui mais uma vez para trazer o nosso relatório mensal para você. E glória ao Senhor Jesus Cristo, nós fizemos muitas atividades esse mês. Uma delas foi a distribuição das cestas básicas. Graças às suas orações, ao seu empenho de nos ajudar, nós conseguimos distribuir isso para as famílias. E o Alexandre vai contar para você um testemunho de uma dessas pessoas que receberam a cesta básica. Amém. Olha, não foram um só, foram vários, mas como o tempo é curto, a gente vai falar apenas um. Deus é um Deus de detalhes. A gente foi levar uma cesta à noite para uma família e quando a gente bateu na porta, uma criança abriu. E no momento que ela viu a cesta básica, ela falou, glória a Deus. A gente não entendeu de início o que estava acontecendo, mas quando a mãe chegou, ela já chegou em lágrimas. E meus irmãos,
Foi uma cena impactante. Ela chegou em lágrimas, chorando, dizendo que só tinha um punhado de arroz, só arroz. E ela não sabia o que ia fazer no outro dia para as filhas. Só ela e 2 meninas adolescentes. Meus irmãos, a gente falou ali, olha, continue orando, porque isso é resposta de oração. Deus está trabalhando na sua vida. Meus irmãos, a gente sai daquele momento muito feliz. Não porque a gente fez alguma coisa, mas como Deus é um Deus de detalhes. Um Deus que está olhando para o sertão, um Deus que está olhando para todas as pessoas. E eu tenho certeza que pela sua contribuição, muitas e muitas vidas foram abençoadas. Então, meus irmãos, muito obrigado. Nossa, a gente não tem como agradecer a oferta de vocês, o empenho, porque vidas foram abençoadas. Então, muito, muito obrigado. Então fica aqui a nossa gratidão a você, meu amado irmão, que tem orado, que tem contribuído com essa obra. Já se passaram 6 meses desse ano e como é bom saber que até aqui nos ajudou o Senhor. Você faz parte disso tudo. Continue investindo em missões e assim que possível venha nos ver aqui no sertão também. Venha fazer parte de perto dessa obra. Nosso muito obrigado para você. Aqui fica a nossa gratidão. Dos seus missionários Alexandre e Kelly Graça. Queridos irmãos, hoje eu quero trazer a mensagem da palavra de Deus ao redor da mesa do Senhor. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu quero falar hoje sobre a importância da ceia do Senhor. Neste culto, nesta mensagem, nesse tempo, nós queremos agradecer pela morte de Cristo por nós na cruz. Vamos começar com essa primeira música que diz: pela cruz eu sou grato. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor que no trono está. Pelos pregos em suas mãos,
Jesus instituiu a ceia do Senhor na noite em que ele foi traído. Os 4 evangelhos registram esta refeição que Jesus teve com os discípulos, uma refeição na véspera da sua morte, quando ele também instituiu a ceia do Senhor. Eram os dias ali da celebração da Páscoa do Senhor. E nesse momento, nessa festa tão importante para os judeus, Jesus instituiu uma nova ordenança, que é a ceia do Senhor. Na verdade, nós cristãos evangélicos observamos 2 ordenanças deixadas por Jesus: o batismo e a ceia do Senhor. O batismo nas águas e a ceia do Senhor. O batismo é instituído por Jesus e ordenado que fosse realizado uma vez só. Ou seja, o batismo ele é ministrado a todo aquele que recebe a Jesus como Salvador, como que um rito de iniciação, o marco do início da vida cristã. Quando alguém se converte, ele é batizado de uma vez por todas, uma vez só em sua vida. E Jesus instituiu a ceia do Senhor. Essa ordenança, que segundo Jesus, deve ser lembrada, deve ser praticada periodicamente. Nós celebramos a ceia do Senhor aqui em nossa igreja, mensalmente, quando nós então obedecemos a ordem de Jesus de observar a ceia do Senhor. Além dos 4 evangelhos que registram a instituição da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, faz o relato mais detalhado sobre a observância da ceia do Senhor. Paulo escreveu exatamente o livro aos Coríntios, primeira carta, para corrigir erros dessa igreja. Entre tantos erros dessa igreja, tantos desvios doutrinários na área da comunhão, essa igreja também cometia equívocos com respeito à observância da ceia do Senhor. E no capítulo 11, Paulo escreve para colocar nos trilhos essa questão da observância da ceia do Senhor, ensinando como os coríntios e todos os cristãos ao longo dos tempos devem obedecer a este mandamento, essa ordenança do Senhor. O texto é 1 Coríntios 11, é os versos 17 a 34, mas eu lerei os versos 23 a 29 e você pode acompanhar comigo agora, capítulo 11 de 1 Coríntios, 23 a 29. Paulo diz: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Palavras do apóstolo Paulo, relembrando a ordem de Jesus para observarmos a ceia do Senhor. Como disse, o batismo realizado uma vez por todas, e a ceia do Senhor instituída para ser relembrada periodicamente. A questão hoje é: qual é o significado da ceia do Senhor? Qual é o impacto dessa cerimônia tão simples na nossa vida? Qual é o impacto espiritual que a ceia do Senhor, a observância dessa ordenança do Senhor, traz para a vida de cada cristão? A ceia do Senhor
é uma oportunidade, em primeiro lugar, para recordarmos a morte de Jesus. A ceia é uma recordação da morte de Jesus. O texto diz: "Fazei isso em memória de mim", palavras de Jesus. Quando nós participamos da ceia, nós olhamos para o passado. Nossos olhos se voltam para o Calvário, onde Jesus foi crucificado e morto. Jesus deseja que nós o lembremos por causa da sua morte, que nós não esqueçamos do seu sacrifício por nós na cruz. Jesus quer que nós lembremos não apenas que ele morreu, mas que nós lembremos do objetivo da sua morte, do porquê da sua morte. A Bíblia diz que a morte de Jesus é uma morte substitutiva. Jesus não morreu como um malfeitor. Jesus não morreu por acaso. Jesus morreu porque isso estava estabelecido pelo Pai desde o Antigo Testamento. A morte de Jesus é uma morte substitutiva. Jesus não quer que nós lembremos da sua morte apenas como um fato histórico, mas ele quer que nós lembremos por que ele morreu. Ele diz aqui no verso 24, "Fazer isso em memória de mim." E o verso 25, "Esse cálice", falando do vinho, "esse cálice é a nova aliança no meu sangue." Na ceia do Senhor, ou a ceia do Senhor é uma oportunidade para recordarmos a morte de Jesus, a morte substitutiva de Jesus. Substituição significa que nós fomos absolvidos porque alguém morreu em nosso lugar. Nós que estávamos condenados à morte eterna, nós que estávamos condenados a viver longe do Senhor, nós que estávamos condenados ao inferno, somos absolvidos por causa de alguém que pagou o preço em nosso lugar. Por isso é a teologia da expiação, a doutrina da expiação. Alguém pagou em nosso lugar. É a doutrina da morte substitutiva. Jesus morreu em nosso lugar. Como o texto que foi lido no início do culto de hoje, falando a respeito de Jesus, profecia de Isaías, falando a respeito de Jesus. Mas ele, Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Então, a profecia de Isaías dizendo de Jesus que seria esmagado, sofreria, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos fomos sarados. O apóstolo Pedro, citando Isaías 53, verso 6, diz lá em 1 Pedro 2,24, "Ele, Jesus, ele mesmo, levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados." Queridos, pela morte de Jesus, nós fomos sarados. Pela morte de Jesus, tivemos os pecados perdoados. E Jesus quer ser lembrado, quando ele diz "em memória de mim", ele quer ser lembrado, não pelos seus ensinamentos, nem pelos seus milagres prioritariamente. Lembramos de Jesus pelos seus ensinos, pela sua vida, pelo seu exemplo, pelos milagres e as curas que ele realizou. Mas na ceia do Senhor, nós lembramos sim daquele que é o centro da obra de Jesus, a sua morte em nosso lugar. Na ceia do Senhor, nós lembramos da morte de Jesus, não como admiradores à distância, como alguém que vai, por exemplo, a um museu ou uma galeria de arte, mas como pessoas que foram impactadas pela morte de Jesus. Qual a importância da morte de Jesus? Qual a importância da ceia do Senhor? É o fato de que nós então temos uma nova vida. Nós participamos da ceia do Senhor como sendo pessoas impactadas pela morte de Jesus. Como diz o apóstolo Paulo de maneira extraordinária ao longo da sua carta aos Romanos, citando 2 versículos, Romanos 5:1, Paulo diz: "Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo." A justificação pela fé na morte de Jesus nos traz paz, paz com Deus. E ele diz também em Romanos 8:1,
Portanto, agora, nenhuma condenação, ou já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Na morte, na ceia do Senhor, nós lembramos a morte de Jesus, que nos livrou de toda e qualquer condenação. A ceia do Senhor, uma oportunidade de recordar, de lembrar da morte de Jesus. Não só da sua morte, mas do porquê da sua morte. Morte substitutiva, morte em nosso lugar. Em segundo lugar, a ceia do Senhor é a oportunidade para a renovação da aliança com Jesus. Jesus diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Queridos, a morte de Jesus nos colocou, mediante a conversão, a aceitação desta morte, numa relação nova com Deus, uma nova aliança, aquela aliança prometida lá no Antigo Testamento, que Deus colocaria um novo coração em nós, nos daria uma inclinação para observarmos as suas leis, já não era mais uma observância externa, não eram leis para serem seguidas como os 10 mandamentos, mas uma mudança de coração. Na ceia do Senhor, nós renovamos a nossa aliança, é tempo de renovação da aliança com Jesus. Temos um relacionamento com Deus entre pais e filhos. Temos um relacionamento entre servos e Senhor, entre nós e Jesus Cristo. Temos um relacionamento de obediência ao Senhor de coração. Temos uma aliança que Deus nos dá o seu Espírito, para que em nós possa haver também o seu fruto. Um novo relacionamento entre Deus e os homens, uma nova aliança. É disto que nós lembramos na ceia, é a oportunidade de renovação da aliança. Nós cristãos, por meio da ceia, reafirmamos o nosso compromisso de vida com Jesus. Ele é o nosso Senhor e nós somos servos. E nós somos agora aqueles que obedecem a seus mandamentos, porque a Bíblia diz: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. A ceia do Senhor é uma oportunidade de reafirmação da esperança cristã, da esperança que temos em Cristo Jesus. O texto diz, quando participamos da ceia, proclamamos a morte do Senhor até que Ele, Jesus, venha. A palavra proclamar no grego é a palavra katangelo. É interessante essa expressão katangelo, que significa anunciar publicamente. É um anúncio de proclamação, era a expressão usada, o verbo usado para os arautos de uma notícia no Império Romano, por exemplo. E no grego contemporâneo, a palavra katangelo é usada hoje na Grécia para se referir, por exemplo, a fazer uma denúncia ou uma reclamação. Com isso, eu quero dizer que a palavra proclamar é proclamar público. Queridos, na ceia do Senhor, nós publicamente proclamamos que Jesus morreu e que Ele morreu em nosso lugar. Mas mais ainda, nós proclamamos a sua ressurreição, e nós proclamamos a sua volta ao céu, e nós proclamamos que um dia Ele voltará. O texto diz: anunciais ou proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. O katangelo é o anunciar publicamente. Quando participamos da ceia, e quem nos observa deve ser tocado por isso, e você deve se lembrar disso, você está proclamando o Senhor, a morte do Senhor, o sacrifício em nosso lugar, até que Ele venha. Aliás, Jesus, na ceia com os seus discípulos, ali na sua noite antes da sua crucificação, Jesus fala para os discípulos ao final da ceia. Os evangelhos registram, Marcos diz o seguinte: em verdade, palavras de Jesus, ao encerrar a ceia: em verdade vos digo que não mais beberei do fruto da videira até o dia em que o beber novo no reino de Deus. Jesus fala para os discípulos: é a minha última Páscoa com vocês, é a minha única ceia com vocês, porque Ele havia instituído, e eu não beberei do fruto da vide
até que beba de novo, numa nova ceia com vocês lá no céu. Até que ele venha, é a proclamação da ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, nós reafirmamos a esperança cristã. E, como vocês sabem, tenho dito aqui, esperança cristã significa certeza. É uma certeza com expectativa. É uma certeza que aguardamos com expectativa. Na ceia do Senhor, proclamamos a nossa esperança, reafirmamos a esperança cristã. A ceia do Senhor serve para encher o nosso coração de esperança quanto àquele dia. A ceia do Senhor é a reafirmação da nossa esperança em Cristo, que um dia nós estaremos para sempre com Ele, seremos reunidos para estar com Ele, num tempo tão marcado pela falta de esperança. Nós lembramos e hoje, de manhã, reafirmamos a nossa esperança cristã, a nossa firme esperança, a nossa viva esperança em Cristo. A ceia do Senhor também é uma oportunidade para a reflexão sobre a nossa vida interior. O texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Já falei domingo passado à noite da importância da prática da avaliação interior, que você não faz sozinho, você convida a Deus para liderar esse processo de sondagem interior. E esse texto é um convite a uma sondagem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Isso é, examine o seu coração, reconheça os seus pecados, confesse todos os pecados a Deus. O verso 29 diz: pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Isso é, quem participa da ceia em pecado, quem vive em pecado, quem é coração duro, quem não reconhece o seu pecado, quem não confessa, quem não pede perdão ao Senhor, está participando de maneira inapropriada, como diz o apóstolo Paulo, participando sem ter consciência, não de maneira correta, queridos. Deus nos ama e quer que nós participemos da ceia do Senhor com plena consciência, porque a ceia do Senhor é uma oportunidade para uma reflexão sobre a nossa vida interior, de autoavaliação, de confissão de pecados, de sondagem do Senhor, de reconhecimento, queridos. E o Senhor, quando nós não fazemos isso, nos disciplina. A igreja de Coríntios, diz o apóstolo Paulo, os versos aqui adiante que eu não li, fala sobre os fracos e doentes na igreja, porque estavam participando da ceia do Senhor de maneira leviana, aliás, vivendo a vida cristã de maneira leviana. Deus nos ama e nos disciplina. O autor de Hebreus diz: pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo aquele que recebe filho, como filho. Portanto, ao participar da ceia, ao sermos convidados a participar da mesa do Senhor, temos a oportunidade de uma avaliação, de uma reflexão sobre o que está passando em nossa vida. O pastor Hernandes Dias Lopes afirma o seguinte ao comentar esse texto: não podemos ser condescendentes com os nossos próprios erros. Precisamos enfrentar a nós mesmos. Julgue a si mesmo. Enfrente os seus pecados com rigor. A celebração da ceia é um momento de autoconfronto. O autoengano é um grande perigo. Ceia do Senhor, uma oportunidade para uma avaliação, para uma purificação, para termos uma vida alinhada à santidade que Deus requer de nós. Por que é tão importante este autoexame ou autoavaliação? Porque os benefícios espirituais da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, estão diretamente ligados ao estado da nossa alma. O estado da nossa alma é decisivo para termos benefícios espirituais da participação na ceia do Senhor. E por fim, a ceia do Senhor é uma oportunidade de renovação do nosso compromisso com os irmãos. O texto diz: quando vos reunis
para comer a ceia, esperai uns pelos outros. O apóstolo Paulo, lá nos versículos finais, fala sobre isso. Deixa eu explicar para vocês. A igreja de Corinto tinha problemas em várias áreas. Uma delas era na área da celebração da ceia do Senhor. Porque nos dias do Novo Testamento, a ceia do Senhor não era apenas essa cerimônia, ela era precedida por uma refeição chamada ágape, a festa do amor. As pessoas vinham para a igreja, ou iam para a igreja, e elas iam e levavam alimentos para uma grande celebração ali, quase como que um junta-panelas, cada um traz o que pode, e ali eles celebram, é uma refeição, e como parte dessa refeição, eles celebram a ceia do Senhor. Havia uma refeição comunitária que precedia essa cerimônia da ceia do Senhor. Na igreja de Corinto, o dia em que eles iam fazer essa cerimônia, as pessoas traziam seus alimentos. As pessoas mais abastadas traziam muitas coisas, muita comida e muita bebida. E eles deviam trazer para repartir, mas não repartiam. Eles comiam. Eles ficavam provavelmente nos seus cantos ali, comendo, até se embebedando, tendo de tudo e não compartilhando com aqueles que nada tinham trazido porque não podiam, ou tinham trazido muito pouco porque não eram abastados. Mas aí, depois da refeição do ágape, eles participavam da ceia do Senhor. Eu costumo dizer, depois dessa demonstração maravilhosa de comunhão, cada um no seu canto, comendo, eles participavam da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo fala assim, há uma grande incoerência, porque a comunhão começa na refeição do ágape, e ela é celebrada também na ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma prática comunitária, em que nós lembramos da nossa comunhão com o Senhor. Então a igreja de Corinto é corrigida, porque eles precisavam aprender a ter comunhão em todo momento. Por isso, Paulo diz que muitas vezes as reuniões das quais eles participavam faziam mais mal do que bem. Verso 17, vossas reuniões causam mais mal do que bem. Verso 17, porque Paulo é tão firme nesse aspecto, ou radical, porque de fato não tem coerência viver sem comunhão e depois na ceia do Senhor celebrar comunhão, porque estaremos celebrando o que de fato não existe. Portanto, Paulo diz no verso 22, será que não tendes casas onde comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Queridos, a ceia do Senhor nos lembra que estamos juntos num novo relacionamento com Deus. A morte de Cristo restaurou a nossa comunhão com Deus e a nossa relação com os irmãos. É vertical, mas é horizontal. A comunhão que temos com Deus, temos com os irmãos. O apóstolo João, na sua primeira carta, fala sobre isso. Essas coisas vos escrevo para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. É comunhão, é com Deus e é comunhão com os irmãos. A ceia nos lembra que precisamos uns dos outros, que não existe cristianismo solitário. Não apenas nos cultos celebramos a comunhão, mas celebramos ao longo da semana. Nós precisamos ter comunhão ao longo da semana. O nosso cristianismo não é cristianismo de final de semana, queridos, é por toda a vida. E quantas oportunidades temos tido de ter comunhão com os irmãos, quantos grupos de oração, quantos grupos de comunhão, quantas oportunidades de termos comunhão e de crescermos na fé. Queridos, hoje nós somos convidados e estamos nos preparando para a ceia do Senhor. Somos hoje, e eu quero desafiar você à luz da palavra de Deus, segundo Paulo nos diz, que você se aproxime da mesa do Senhor, para participar da ceia, com consciência do corpo de Cristo, entendendo as implicações e a importância do sacrifício de Jesus por nós na cruz. Eu quero então, aqui, nesse momento de preparação para a ceia do Senhor, convidá-lo a pensar duas perguntas, ou fazer duas perguntas diante de Deus. A primeira delas, fale com Deus agora nesse processo de autoexame. Senhor, há algo que está impedindo a minha comunhão com o Senhor? Faça a pergunta.
Há algo que está impedindo a minha comunhão com Deus? Essa pergunta agora para o Senhor. Segunda pergunta, há algo que está impedindo a minha comunhão com o irmão? Então eu pergunto, Senhor, como é que anda a minha comunhão contigo? E como que anda a minha comunhão com o irmão? E aí algumas perguntas que são depreendidas dessas duas essenciais. Quando eu pergunto da minha comunhão com Deus e da minha comunhão com o irmão, eu estou perguntando se a minha vida com Deus tem sido de contrição e arrependimento. Se há pecado não confessado na minha vida. E ainda, se eu tenho vivido em comunhão com os irmãos, ou tenho optado pelo isolamento total. Na vida cristã há momento de solitude, há momento para você sim, mas há momento de comunhão com os irmãos. E eu tenho que perguntar se eu tenho vivido e optado por viver isolado da comunhão da igreja. E por fim, eu tenho que perguntar com muita seriedade se as minhas atitudes, se as minhas palavras, se o meu comportamento tem promovido a comunhão, a união do corpo de Cristo ou a divisão. São perguntas que nos preparam para participar da ceia do Senhor. Nesta manhã, eu quero convidar a todos aqueles que já foram salvos pelo Senhor Jesus, já o receberam como Salvador, já foram batizados, já estão em comunhão com a nossa igreja por serem membros daqui, ou você que está participando, mas é membro de uma outra igreja, mas está em comunhão com a sua igreja. Você, um cristão que passou pela experiência do batismo, é convidado a participar da ceia do Senhor. Enquanto você ouve esta música que fala desse Salvador maravilhoso, eu quero convidar você a se preparar para participar da ceia do Senhor. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma. Tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes
podes dar. Vamos participar agora da ceia do Senhor. A Bíblia diz, Paulo registra: pois recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, depois de ter dado graças, tomou o pão, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, eu convido você a participar agora do pão, este que é o símbolo do corpo de Jesus, que foi pregado na cruz em nosso lugar. Participemos então todos juntos. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar. A Bíblia diz que Jesus também, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Eu convido você a participar desse cálice, lembrando que esse cálice simboliza a nova aliança, um novo relacionamento que nós temos com Deus. Um relacionamento em que Deus colocou o seu Espírito em nosso coração. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória de Jesus, participe também desse cálice. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Que Deus nos abençoe e que nós vivamos cada dia à luz do impacto da morte de Jesus em nossa vida. Nessa manhã, nós tivemos a oportunidade de relembrar o sacrifício de Jesus em nosso lugar. E tivemos a oportunidade também de reafirmar a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com os irmãos. Que Deus nos abençoe e que nós vivamos como irmãos em Cristo e no relacionamento com Deus, impactados pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me
dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Já já nós vamos ter o nosso momento de EBD e você pode participar sempre pelo Google Meet. É só entrar no site da igreja, se você já não faz parte, escolher uma das classes temáticas e clicar no link que você poderá participar junto conosco. Os demais que já participam, você já pode ir se deslocando para o seu ponto de encontro. Que Deus abençoe esse momento da Escola Bíblica Dominical usando este meio para continuamente nos ensinar mais e mais a partir da palavra de Deus. Logo mais hoje à tarde nós temos o nosso momento de IBC Kids, que é destinado ao nosso ministério, ou é o nosso ministério infantil, destinado a todas as crianças de 0 a 11 anos. E tenho então aqui no Google, no Zoom, neste mesmo canal, ali pode entrar e participar a partir das 17 horas e às 17h30 tem ali uma distribuição por faixa etária, onde cada faixa etária receberá então todo um treinamento e instrução e a lição do dia. Não deixe os seus filhos ficar fora dessa. Incentive-os e entre junto com eles para que eles possam participar. E você, pai, você, mãe, pode estar acompanhando sempre aos domingos à tarde a partir das 17 horas. E logo mais, o nosso culto da noite, excepcionalmente agora com uma mudança de horário a partir das 18 horas. É o nosso culto presencial. Se já está cheio e com certeza já não temos mais vagas, você poderá entrar semanalmente a partir da terça-feira para fazer a sua inscrição. Somente a partir de uma inscrição online você poderá vir participar dos nossos cultos presenciais, agora domingo pela noite a partir das 18 horas. Se você não vai estar aqui, você poderá certamente participar com a transmissão ao vivo do nosso culto. Não perca, participe, esperamos vê-los. Deus abençoe as suas vidas, as suas famílias, durante o restante desse domingo, debaixo da graça de Deus. Lá na cruz, eu nunca saberei